Meu nome é Márcio Vinícius dos Santos, eu sou cientista da computação formado pela Universidade de São Paulo. Eu tenho 7 anos de experiência. Eu já trabalhei no laboratório de sistemas operacionais da IBM em Yorktown Heights, né? Trabalhei com os caras fortes lá, o cara que desenvolveu o sistema operacional OS2 da IBM, o cara que fez o sistema operacional do PS3. Eu já trabalhei na editora Abril, na parte de web. Já trabalhei na Rocket Internet em Berlim, com o pessoal que fez o Groupon. Trabalhei em São Paulo pela Rocket também, com algumas ventures como Zocprint, Airu. E atualmente estou trabalhando na ZocDoc, que é uma startup americana que já ganhou 3 vezes uma das melhores empresas para trabalhar em Nova York, né? Hoje eu estou trabalhando como software engineer. Aqui tem uma lista das coisas que eu tenho que, vamos ver, quais conteúdos e competências que eu busquei no processo de aprendizagem, tá bom? É, Como eu fiz computação na USP e era no Instituto de Matemática, o embasamento teórico é muito forte, tanto na parte matemática quanto na parte de desenvolvimento de software, né? A parte de engenharia, a gente tem uma ou outra matéria obrigatória, mas você pode pegar como optativo. Eu tentei buscar bastante a parte de engenharia, que eu achava que é uma parte fundamental também, né? Mas não chega a ser tão importante, no meu ponto de vista, como a parte de desenvolvimento de software. O que é um engenheiro de software para você? Tá. As alcunhas são um pouco complicadas, né? No Brasil, ele era considerado por muito tempo como desenvolvedor, já trabalhei com um pouco de liderança, e aqui em Nova York, eu sou software engineer, né? Que aqui a gente não tem developer. O que é um desenvolvedor? Bom, o desenvolvedor é o cara que faz o código, que põe a mão no código, né? E o que é um engenheiro de software? Aqui, nos Estados Unidos, o engenheiro de software é o cara que põe a mão no código também, né? É o cara que... No Brasil, não. No Brasil, infelizmente, né, a gente tem uma visão antiga que o engenheiro de software ele cuida do processo, né? E o desenvolvedor ele cuida da, da parte de código. Se você pegar as maiores empresas hoje de desenvolvimento de software, eu estou dizendo Facebook, Google, Microsoft, Apple, todas as partes de liderança que eles buscam, o fundamental, né, é a parte de algoritmo. A gente não vê engenheiro de software fora do Brasil que não sabe desenvolver. Isso aí não existe, tá? Eu entendo que a gente tem essa visão errada, tem algumas empresas que contratam líderes que não sabem desenvolver, mas isso está mudando. Você pega na Abril, por exemplo, hoje, eles estão buscando pessoas que desenvolvem. Você pega as outras empresas, as empresas que estão chegando no Brasil, as melhores empresas para se trabalhar hoje com desenvolvimento de software, o mínimo que você tem que saber é desenvolver. O que é um engenheiro de software? Eu vou dizer o que é um engenheiro de software para mim aqui, né, que é o que eu estou trabalhando hoje. Engenheiro de software é o cara que ele sabe desenvolver e ele sabe também gerenciar a sua parte do projeto, né? Então, essas partes que são fundamentais, no meu ponto de vista, talvez até diferenciais, como saber conversar com outras pessoas, saber entender o processo, entender que um projeto tem que ser vendido, né? Saber o valor de uma entrega, são fundamentais, né? Mas se você não tem a base de desenvolvimento de software, você não consegue fazer nada disso. Como eu sou brasileiro, eu sei me comunicar, me preocupo em conversar, isso aqui é uma vantagem nos Estados Unidos, tá? Dado que eu sou um cara que sabe desenvolver. O processo seletivo, ele não chega a ser impossível, mas do ponto de vista de um engenheiro de software ou de um desenvolvedor que se formou no Brasil, é muito difícil, por causa que o básico, né, que é conhecimento de algoritmos, o que eu digo, tipo algoritmo de árvore binária, algoritmo de otimização, de ordenação, que é o básico, né? Qualquer empresa internacional que se tentar entrar, eles vão exigir de você. Não é exigido no Brasil. Ah, qual é o perfil do engenheiro de software com quem eu venho trabalhando e tendo contato? Tá. Os melhores engenheiros de software com quem eu trabalhei, eles são desenvolvedores, né?
Por quê? Por causa que eles estão mais próximos do processo. Não tem como você não tem como você inventar algo novo na internet ou uma aplicação nova sem você entender como funciona o processo internet, né? Você pode não estar envolvido com o código, mas tem que entender como o código funciona. Eu já trabalhei com alguns engenheiros de software brilhantes, por exemplo, na fase da IBM, que eles não colocavam a mão no código, mas eles sabiam, né? Hoje eles têm pessoas para colocar a mão no código deles, mas eles sabiam do que estava falando. E já tinha uma visibilidade grande. Eu acho que é um caminho natural. Você começa desenvolvendo para você entender o processo, para depois você ter uma parte gerencial. Tá, cursos de graduação em engenharia de software é algo muito novo no Brasil. Caso eu venha entrevistar alguma pessoa, que competências eu esperaria? Tá, o que eu espero de um engenheiro de software, considerando que é uma profissão diferente de desenvolvedor, de cientista da computação, por exemplo? Ok. Eu vou considerar que ele tenha características básicas de engenharia de software, então ele conhece diversas metodologias de engenharia de software, ele sabe como entregar e como vender um software, ele sabe gerenciar prazos, sabe conversar com pessoas, sabe ter liderança. Mas eu não sinto nem para conversar com ele se ele não sabe como funciona a internet, por exemplo, e eu sou dono de uma internet, de uma startup. Ou eu não sento para conversar com ele se ele não sabe fazer um mínimo select no banco de dados e eu gerencio uma empresa de banco de dados. O engenheiro de software ele tem que saber desenvolver. É o mínimo. É o mínimo. E para qualquer empresa que você conversar que leva o desenvolvimento de software a sério, né? Eu estou falando empresas de desenvolvimento de software que têm esse pensamento. Né? Você pegar, por exemplo, a Amazon, Digital, que é uma empresa que eu trabalhei lá, você pega Globo.com, você pega o Terra, né? Todas as empresas de desenvolvimento de software com quem eu passei, que levam o software a sério, que levam o desenvolvimento, que são orientadas aos desenvolvedores, né? Que tem uma cultura de desenvolvimento, elas não existem, normalmente. Bom, pessoal, acho que é isso. A minha visão é muito positiva em relação ao crescimento de cursos de engenharia, né, de software no Brasil. Fico muito feliz de saber que a gente tem mais colegas desenvolvedores e, ao mesmo tempo, fico preocupado, né, de pensar que existem hoje pessoas acreditando que elas podem passar pela parte de gerenciamento de software sem ter competências básicas de desenvolvimento. Acho que é isso, tá? Prazer em conversar com vocês aí. Abraço.